E para analisar os temas do dia, como é habitual, são meus convidados Tavares Moreira e Francisco Vanzeler. Meus senhores, muito obrigado por estarem presentes nesta edição das 12. É sempre um prazer tê-los comigo, doutores. Tavares Moreira, começando por si, por estes dados, olhando para aquelas que foram as previsões do boletim de outono do Banco de Portugal, para os dados de ontem do Instituto Nacional de Estatística, parece-lhe que estes números que foram conhecidos ainda estão dentro do controlo do Governo, ou seja, ainda não resvalaram muito para aquilo que era previsto? Os números do quadro macroeconómico? Exatamente. Eu acrescentaria o boletim de verão do Banco de Portugal, porque já parece que passaram só 3 meses, mas já toda a gente esqueceu. E houve uma diferença enorme. É que há uma diferença muito grande, de facto, entre as previsões do Banco de Portugal no verão e agora no outono. De facto, parece que o mês de setembro foi, em vários capítulos, um mês fatídico, que até as previsões, de facto, acabaram por ter uma mudança muito, muito grande. Em todo caso, eu chamava a atenção para 3 aspectos que me parecem os mais relevantes nesta previsão do Banco de Portugal, que vale o que vale. Nós agora, perante esta evolução, não sabemos como é que vai ser o boletim de inverno, se vai ser ainda mais invernoso do que o boletim do outono. Mas, de qualquer maneira, comparando, aquilo que me parece mais relevante é, em primeiro lugar, digamos, o anúncio de que a contração da economia em 2013 vai ser maior do que estava esperado e do que está implícito na proposta orçamental. Isto, de facto, embaraça um bocadinho, digamos, o quadro económico subjacente à proposta orçamental e torna um bocadinho mais discutível as previsões, nomeadamente de receita, feitas com base nesse cenário macroeconómico. Segundo, a extraordinária melhoria na perspectiva das contas com o exterior que o Banco de Portugal apresenta. De facto, o Banco de Portugal passa de um superávit da balança corrente e de capital de 0,8% do PIB no boletim do verão para um superávit de 4% do PIB no boletim do outono. Isto é 5 vezes, é um superávit que é 5 vezes o anterior. Isto é uma coisa quase extraordinária, absolutamente extraordinária, esta diferença de previsão. Portanto, na perspectiva do Banco de Portugal, vamos ter em 2013 uma melhoria extraordinária das contas com o exterior, que vai colocar o país numa posição excedentária e, portanto, numa viragem que eu já me referi a isso aqui várias vezes, como um acontecimento notável, mas neste caso, a concretizar-se este cenário, por alguma razão o Banco de Portugal o avançou, de facto é uma viragem histórica, digamos, é uma coisa absolutamente imprevisível. Há 2 anos desta parte, ninguém poderia imaginar, há 1 ano desta parte, ninguém poderia imaginar uma coisa destas. Há depois um terceiro ponto que, na previsão do Banco de Portugal, que é, apesar do crescimento negativo em 2013, e mais acentuado do que a previsão anterior e a previsão que o Governo utilizou no orçamento, a partir do segundo semestre de 2013, o Banco de Portugal prevê crescimentos em cadeia positivos. Portanto, haverá crescimento ainda negativo no primeiro e no segundo trimestre, mas haverá já crescimentos em cadeia positivos no terceiro e no quarto trimestres de 2013, mas não suficientes para anular, evidentemente, o impacto negativo médio dos 2 primeiros trimestres. E, portanto, digamos, a consequência final de uma quebra do PIB de 1,6% em 2013. Mas, se isto se concretizar, ou seja, se nós passarmos a ter, a partir do terceiro trimestre do próximo ano, crescimentos em cadeia positivos, isso significará o fim da recessão. E, portanto, vamos lá ver como é que isso acontece. Se isso acontecer mesmo, poderá ser isso combinado com um grande excedente nas contas com o exterior, pode ser o tal clique que muda as perspectivas e que muda as expectativas e que conduza, de facto, digamos, a um renascer da confiança, a um renascer da esperança, um renascer de tudo, digamos, uma mudança completa do clima económico depressivo em que continuamos mergulhados. E as vossas notícias, de facto, sucedem, essas notícias negativas sucedem. Se esses dois, como eu digo, se esses 2 elementos que o Banco de Portugal prevê, se vierem a concretizar, eu acredito que será talvez esse o momento o tal clique da mudança de clima e de expectativas em relação ao desempenho futuro da economia portuguesa. Engenheiro Vanzeler, há, no entanto, aqui um dado que mostra uma diminuição significativa das exportações, que de resto têm sido o motor da economia nacional. Poderemos assistir a uma inversão total desta tendência? Não ou é há apenas explicação. Esse número não tem explicação ainda. Ninguém sabe porque é que caíram as exportações assim tanto.
As exportações são sempre negócios de longo prazo, com uma certa continuidade. Normalmente não aceitam inflexões tão bruscas como esta que se verificou em setembro. O verão, não. Qual é que poderá ser a origem para esta moeda, mudança? o dólar, o petróleo, não sabemos. Não há ainda resposta para isso. Não creio que seja uma tendência. É muito difícil que seja uma tendência. O trabalho que tem vindo a ser feito pelas empresas para aumentar as exportações é um trabalho contínuo, demora muito tempo, com apostas de longo prazo. Portanto, eu estou convencido que houve um acidente que nós não sabemos explicar ainda. Pode ser os portos. A questão das greves? As greves dos portos é uma das explicações, embora não todas, porque sinos e eleições continuam, mas pode ser que sim. Pode ser que haja qualquer grande empresa, muito grande empresa, ou 2 ou 3 grandes empresas que, por razões que nós não sabemos, em setembro tenham adiado exportações, porque, como sabe, as exportações estão muito concentradas nas grandes empresas e basta que 2 ou 3 ou 4 tenham alterações de programas para poder afetar a estatística. Portanto, vamos ter que esperar e ver os próximos números para ver. Mas seria muito mau se por acaso se abrandasse, porque, tal como dizia o Dr. Tavares Moreira, é a única luz que a gente tem. De qualquer maneira, em relação às previsões ainda, e para corroborar o que disse, este milagre possível no terceiro e quarto trimestre do ano que vem, eu chamo-lhe milagre porque era também pouco previsível, só será possível, e isso está confirmado por todas as pessoas que, de certa maneira, nos vigiam, se houver uma espécie de continuação dos acordos políticos e sociais que existem em Portugal. Se se quebram estes consensos... Era aquela tolerância zero do que falávamos há uma semana. Exatamente. Se por acaso isto se quebra, verdadeiramente quebra-se tudo. E as pessoas provavelmente não se deram conta disso, que este caminho que nós estamos a fazer dificílimo, com sacrifícios enormes já foram feitos até agora, passam a ser escusados. É deitar à fora tudo aquilo que a gente já fez e começar tudo desde o princípio. Se por acaso se quebra este consenso político e o bocadinho de consenso social que ainda há. E isso é a parte mais importante, porque também tenho notícia de fontes muito seguras de que os mercados estão muito, não digo ansiosos, mas com muita vontade de regressar a Portugal, devido ao seu bom comportamento. Os investidores continuam a olhar para Portugal num compasso de espera, mas apenas de espera. Não Quando fala de investidores internacionais. Internacionais, sempre. Continuam a olhar para nós e estão apenas à espera. E a única coisa que dizem é que nós só avançamos dentro de acordos políticos e sociais para dar uma certa paz e confiança aos investimentos. De modo que se nós continuarmos a fazer o trabalho que temos vindo a fazer, com as dificuldades e com os protestos e com tudo isso, poderemos de facto esperar para o fim do ano que vem o princípio do investimento estrangeiro, o regresso aos mercados paulatinamente, progressivamente, eventualmente algum crescimento económico e, não se sabe quando, a reabsorção do desemprego. Essa, como se sabe, tem um atraso sempre em relação ao arranque da economia. Mas é o mais que se pode dizer. Tocou, já agora, e já passo a palavra ao Dr. Tavares Moreira, tocou na questão da importância do consenso político e também social. Receia que, e depois de um dia de greve geral e de alguma violência junto ao Parlamento, receia que este agravamento das tensões e da própria violência possam levar a um abrandamento hipotético por parte do Governo nestes objetivos que tem definidos? É possível. Porque o que se passou ontem é muito extraordinário em relação aos nossos hábitos. Houve, de facto, uma mudança qualitativa no tipo de manifestação. Saiu fora de quem organiza as manifestações, que é a CGTP, que normalmente são regradas, têm regras, embora possa ter a sua violência aqui ou lá, mas são regradas, e ontem saiu-lhes fora da mão. E é de prever que esta gente que ontem fez o que fez esteja por aí, preparado para continuar. Eles não querem a nossa recuperação económica, querem que a gente fique igual à Grécia, porque, havendo 2 países, terá que haver uma solução conjunta mais generosa do que aquela que se prevê. E por isso eu não prevejo que quem organizou ou quem se manifestou daquela brutalidade ontem venha a desistir, porque tem uma missão, que é, de facto, trazer-nos para o lado da Grécia e não para o lado da Irlanda.
E isso vai, obviamente, obrigar o Governo a novos tipos de diálogo, porque vai ter que ser enfrentado esta nova situação, que é uma situação de violência que nós não estamos habituados. Eu nem sei que políticas podem ser seguidas, mas algumas terão que ser feitas para evitar que isto aconteça. Doutor Tavares Moreira, receia, à semelhança do que disse o engenheiro Vanzeler, que o Governo possa, devido a estas situações, abrandar um pouco este ritmo, que de resto também já tem vindo a dizer nas últimas semanas, é importante que não o faça? Abrandar o ritmo do ajustamento. Do ajustamento orçamental. Em princípio, digamos, o ritmo de ajustamento está ditado na proposta de orçamento para 2013 e que vai ser aprovada, não é? Portanto, depois é aplicá-lo, evidentemente. Depois há um problema de aplicação, como é óbvio, não é? Uma coisa é aprovar o orçamento, outra coisa é executar. Do programa de ajustamento. Agora, deixe-me dizer-lhe a esse respeito e a propósito da oportuna intervenção do engenheiro Vanzeler, que eu, por acaso, ontem tive a oportunidade de estar presente, enfim, que tenho alguma ligação à empresa por razões profissionais, na inauguração das instalações da SICA, onde esteve o Primeiro-Ministro. Creio que não estou a fazer publicidade, porque isto foi noticiado em todos os canais de televisão. E reparei que no discurso do Primeiro-Ministro, pela primeira vez desde há bastante tempo, notei um acento muito forte na necessidade de reforçar o consenso com os parceiros sociais e com outras forças políticas e tal. Apercebi-me de que ele deu ontem uma nota muito forte em relação a isso. Portanto, é possível que o Governo tenha tomado consciência, ou renovado a consciência, ou reforçado a consciência da necessidade, de facto, de uma reaproximação e de tentar acertar o passo, que estava bastante, como sabe, está bastante desacertado nessas áreas de relacionamento do Governo. O Governo deixou-se isolar um pouco, fruto destes últimos episódios. Começaram, como sabem, em 7 de setembro, com a história da taxa social única. O Governo deixou-se isolar um pouco e deixou cair um pouco essa componente e agora parece-me que está a tentar, de facto, refazer ou recompor e acertar o passo um pouco com essa necessidade de haver algum diálogo, evidentemente, não pode haver acordo em tudo, impossível, mas haver pelo menos algum diálogo, alguma discussão que permitam amenizar um pouco esta crispação que se gerou nos últimos tempos. Se isso vai conduzir ou não algum, digamos, abrandamento da tomada de medidas, parece-me que não, porque o abrandamento pode ser fatal. E repara, nomeadamente, naquele anúncio agora da apresentação em fevereiro do próximo ano do tal mapa de redução da despesa pública, trabalhado em articulação com a Troika, com os credores internacionais, não é? Portanto, daí vai resultar um plano de ação que terá que ser cumprido. De outra maneira, nós nunca mais conseguiremos nenhum alívio fiscal e, portanto, vai ser necessário fazer aí algum esforço adicional. Creio que isso não vai ser fácil, vai haver novamente reações e tal, mas julgo que é de facto útil, pelo menos, tentar bastante melhorar este clima de diálogo, de alguma discussão, digamos, do essencial das medidas que têm que ser tomadas, não é? Engenheiro Vanzeler, olhando para a visita da chanceler Angela Merkel e pegando naquilo que disse anteriormente, vamos ter empresários, de resto já mostraram intenção disso mesmo, mas vamos ter na prática empresários alemães a aumentarem o investimento em Portugal. E porque falava há pouco das fontes seguras, de que há interesse, há pelo menos essa... Há uma frase que diz que de boas intenções está o inferno cheio. Com certeza que os empresários gostariam de investir mais, sobretudo os que já cá estão, em expandir a capacidade. Estão a exportar muito bem, todos eles, as grandes empresas alemãs exportam muito bem, têm sido pouco sensíveis a esta crise e continuam a exportar. Têm os seus mercados cativos e funcionam muito bem. Mas não acredito que eles invistam maciçamente, que é o que nos interessa, não é pequeninas ampliações, não invistam maciçamente enquanto não tiver a situação esclarecida. E a situação está em vias de ser esclarecida, todos os meses haverá novos passos, mas o que se passou ontem vai pôr em dúvida muito das intenções e, portanto, as pessoas continuam, tal como os investimentos estrangeiros, os alemães são iguais, vão continuar a manter o seu interesse, mas a decisão vai sendo adiada para ter segurança e confiança. Esse é o ponto. De resto, eu estou convencido que as intenções da chanceler são genuínas, porque a experiência das empresas alemãs em Portugal há muitos anos são muito boas e por isso não há absolutamente nenhuma razão de queixa, nem dos investimentos deles cá, nem dos próprios diretores portugueses que normalmente tomam conta destas empresas alemãs, é quase tudo com portugueses, que também estão na Alemanha, muitos deles. Portanto, há muita familiaridade e eles conhecem muito bem, mas
não são suicidas e, portanto, vão pensar e vão ver e vão estar atentos à situação, com certeza. Mas a intenção, com certeza, que é para investir mais. Doutor Tavares Moreira, olhando para outra das notícias que marcou esta semana e que foi avançada pelo Diário Económico, os números do déficit terão ficado no terceiro trimestre na casa dos 9%. Acha que, a confirmarem-se estes números, e porque já falamos aqui das metas e dos objetivos que já estão bem definidos, poderá deitar por terra esses mesmos objetivos? Esse 9% é um número, de facto, um bocado impressionante. Não sei como é que... Não sei exatamente em que base é que esse número foi divulgado. De qualquer maneira, o que subsiste para o final do ano é um déficit que pode atingir os 6% do produto interno bruto, ou exceder ligeiramente os 6% do produto interno bruto, mas isso eu acho que está quase adquirido, que não vai perturbar o andamento do programa de ajustamento, nem a avaliação que o programa de ajustamento possa merecer por parte dos jogadores internacionais. Como sabe, está em curso a 6ª avaliação neste momento, provavelmente entre 2, 3 semanas conhecer-se-á o veredicto da Troika em relação a esta avaliação. Vai ser extremamente importante, é talvez a mais importante de todas, até agora feitas, para além, digamos, da primeira. É a 6ª e faltam mais 6. Portanto, isto é um processo um bocado pesado, não é? Isto é um bocado difícil. E são todas muito seguidas. Nós estamos num escrutínio muito pesado. Portanto, não sei, este número realmente impressiona-me um bocado, esse 9%, não sei, isso provavelmente é feito numa base com alguns pressupostos que depois não se cumprirão no terceiro trimestre, e, portanto, isso é com base em dados de setembro, provavelmente, anualizados de acordo com pressupostos que eu não conheço. E, portanto, aquilo que eu conheço é que, de facto, o déficit poderá ultrapassar os 6%, ligeiramente, e, portanto, mas que isso não será, provavelmente, um dano irreparável na imagem do país, nem na... Nós temos assistido, talvez valha a pena referir isso, nestas últimas semanas, temos assistido a um agravamento das condições de mercado da dívida pública portuguesa, como sabe, não é? Esse é um dado sério, que não tem apenas a ver com razões internas, tem a ver com razões de contágio da situação, continua a ser muito conturbada em relação à Grécia, e a possibilidade da Grécia acertar um acordo com os credores para a aplicação do segundo pacote de ajuda. Portanto, nós estamos a sofrer esse efeito de contágio. Em todo caso, o agravamento das condições de mercado da dívida portuguesa é muito grande, porque nós chegamos a ter uma taxa de juro do mercado secundário, chamada yield, para as obrigações a 10 anos, 7,5% no início de outubro, 7,57% no início de outubro, e já estão a aproximar-se bastante dos 9% em que estávamos na altura em que o Banco Central Europeu fez aquele anúncio das medidas. E, portanto, este aspecto é um aspecto bastante negativo. Vamos lá ver como é que vão decorrer as próximas semanas. Eu, pela minha parte, vou prestar grande atenção a este indicador, que acho que é um indicador muito relevante para avaliar a disposição dos mercados, melhor ou pior, em relação a esta perspectiva do cumprimento do programa por parte de Portugal. Engenheiro Vanzeler, uma última questão, olhando para Bruxelas, que anunciou ontem que vai reavaliar os objetivos da redução do déficit para baixo dos 3%, será mais ou menos em fevereiro. Fala-se, e a verdade é que Olli Rehn falou apenas da questão espanhola, mas se houver essa flexibilização, Portugal poderá beneficiar também com ela? Eu acho que sim, embora cuidado, porque qualquer abrandamento dá sempre um ar de que nós não estamos a ter persuasão suficiente para fazer as alterações. E aí podem entrar os mercados que o Dr. Tavares Moreira falava. Exatamente. Os mercados estão a olhar e veem que nós abrandamos por uma razão ou outra, e o abrandamento, em qualquer circunstância, leva logo à desconfiança dos ditos mercados. Não se esqueça que nós estamos à espera de duas coisas de fora, que é os mercados financeiros e os investimentos. Qualquer deles tem maneira de olhar para cá e tirar as suas conclusões. De modo que vai ser necessário. Nós podemos aproveitar disso, mas cuidado que se abusamos ou se fazemos disso uma festa, os outros lá de fora também vêm. Muito obrigado, Engenheiro Vanzeler, Dr. Tavares Moreira, pela vossa análise aos temas que estão a marcar a atualidade. Já a seguir, olhamos para o dia nos mercados.